Então vive uma vida ali correta. Se utiliza de vários jargões evangélicos no vocabulário, né? Você vai lá na Conde de Sarzedas, você chegou lá, o cara já te pega, varão, muda até o tom de voz e tal. Não quer dizer nada, é vazio. Usam roupas específicas, têm uma ótima oratória, muitas vezes, oram fervorosamente, servem a igreja nos mais diversos ministérios. Mas a vida cotidiana, particular, pessoal, é distante do Senhor Jesus. É uma religiosidade que não nos aproxima de Deus. E isso, os próprios Senhor Jesus se referindo aos fariseus, lá em Mateus 15, no versículo 8, o Senhor Jesus diz, olha, esses homens me honram com a boca, mas o coração está distante de mim. E isso, essa cena representou muito bem. Pessoas que estão com o versículo afiado na boca, mas que no dia a dia não têm relacionamento com Jesus Cristo. A gente fala de Jesus, a gente lê os textos, a gente decora os textos, mas a gente não se relaciona com Ele. E como o Bruno fez o papel aqui de Cristo, o Senhor está falando, olha, eu quero relacionamento. Quando Deus cria o homem no Adão, Deus quer relacionamento. E quantos de nós estamos envolvidos em tantas atividades da igreja e até fora da igreja, mas a gente não tem aquele tempinho de se relacionar com Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que não basta ser somente alguém religioso. É possível ser religioso e apesar disso não ter relacionamento com Jesus. E de duas uma. Ou uma pessoa que vive desse jeito é uma pessoa que nunca conheceu o Senhor. E isso me causa muito temor, porque eu tenho medo de chegar no último dia e ouvir o Senhor falar assim, Rodrigo, se afasta de mim porque eu não te conheço. Você falou bonito, você decorou versículo, você leu a Escritura, você pregou o Evangelho, mas eu não te conheci. E esses serão como o joio, que foi plantado junto com o trigo, ele cresce junto com o trigo, ele parece o trigo, ele dá a mesma altura que o trigo, mas ele só tem palha para queimar. E o trigo é um fruto que gera pão, que gera comida. E a palha não gera nada a não ser fogo. Ou essa pessoa conhece o Senhor. E eu quero pensar que qualquer um de nós aqui essa noite se sente que tem vivido uma vida de religiosidade e que tem andado afastado de Jesus na prática do relacionamento com Jesus, se enquadre nesse ponto, que é uma pessoa que conhece o Jesus, mas que não tem aprofundado o seu relacionamento com Ele. E nesse sentido, meus irmãos, nós não crescemos. Se a gente não nutrir um profundo relacionamento de intimidade com Jesus, a gente não cresce. A gente vai passar 40 anos dentro dessa igreja e nada vai mudar na nossa vida. Devemos ver Jesus, então, não apenas como uma figura histórica, que nasceu, morreu e ressuscitou para nos salvar, mas alguém com quem nós devemos nos relacionar, nós devemos crer, nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos ouvi-lo também por meio da sua palavra. Jesus não é um conceito. Jesus não é um ideal, um paradigma ou uma força. Mas aquele em quem nós devemos ter uma experiência de relacionamento, a fim de crescermos em maturidade e, nesse sentido, de sermos cada dia mais parecidos com Ele. E viver também uma vida de santidade diante do Senhor. Por isso, o que eu quero propor essa noite para os irmãos é que a maturidade cristã é proporcional à profundidade do nosso conhecimento de Cristo e do nosso relacionamento com Ele. Você quer ser maduro, meu irmão? Amém? Eu quero ser maduro. Por isso que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento de Cristo por meio da Escritura e aprofundar todos os dias o nosso relacionamento com Jesus por meio da oração também. Então lá, você abriu sua Bíblia aí, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, a gente vai trabalhar do 36 até o 50. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem um longo percurso aqui. Obrigado. Querido, sempre que quando a gente lê o Evangelho, a gente corre o risco de achar que essa narrativa que é contada pelo evangelista, ela está exatamente em ordem cronológica. Ou seja, tudo que você está lendo aconteceu, em seguida aconteceu outra coisa, em seguida aconteceu outra coisa. E eu quero dizer para você que não é assim. Por quê?
Porque tudo que está nos evangelhos é real, é verdadeiro e é histórico, porque é da vida de Cristo que eles estão falando. E com a autoridade da inspiração divina, é claro. Mas cada evangelista, quando ele ele escreve o seu evangelho, ele usa de artifícios literários para organizar toda essa história de forma que ele transmita uma ideia que ele quer. E Lucas aqui, é clara essa ideia, eu vou falar em breve, do que ele quer fazer aqui quando ele chega nesse trecho que a gente vai ler. Só que no comecinho de Lucas 7, a gente vê, por exemplo, Jesus curando o servo de um centurião em Cafarnaum. Aí ele cura esse servo e vai para uma cidade chamada Naim. E lá em Naim, quando ele chega nessa cidade, está tendo um cortejo fúnebre do único filho de uma viúva. Toda a cidade está mobilizada para sepultar o único filho da viúva. E quando Jesus chega e vê aquela situação, todo mundo em prantos, ele ressuscita aquele jovem. E isso causa grande espanto, porque ele já estava indo para ser sepultado. E quando Jesus ressuscita ele, no verso 16, capítulo 7, 16, eles falam assim: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Aí eles disseram: um grande profeta se levantou dentre nós. Então começou esse burburinho: nossa, tem um profeta aqui, olha, ele ressuscitou o filho da viúva. Os discípulos de João Batista também, vendo esses milagres, eles contam isso para João. João pede que eles voltem a Jesus e perguntem: Jesus, você é o Messias que deveria vir, o Filho de Deus? E eles perguntam isso para Jesus, mas antes de responder, Jesus faz vários outros milagres. Isso está descrito aqui em Lucas 7. E depois de vários outros milagres, ele fala para os discípulos de João: vai e fala para ele que eu sou aquele que vem e que curou e que fez o cego ver, o paralítico andar e assim por diante. E eles vão dar essa informação para João. E quando os discípulos perguntam acerca de João aqui, acerca de Jesus, falando que João perguntou, Jesus aproveita esse ensejo e fala no versículo 29, o seguinte, 29 e 30. Todo o povo, até o publicano, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João Batista. Então aqueles que entenderam a mensagem do reino começaram a ser batizados por João, entendendo que ele era um profeta de Deus verdadeiro. Mas, verso 30, os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. E aí, o verso de 31 a 35 vai direcionar tudo o que a gente precisa ver em seguida. Quando Jesus diz: a que posso, pois, comparar o homem dessa geração? Prosseguiu Jesus: com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas com as outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Aí ele fala: pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, e aqui Jesus está se referindo a ele mesmo, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Por que eu li tudo isso? Porque esse é o pano de fundo que Lucas resolve colocar um feito de Jesus aqui em seguida, que é o texto que a gente vai trabalhar essa noite, de 36 a 50, quando Jesus é ungido por uma pecadora. E por que Lucas organiza isso dessa forma? E por que eu estou falando isso? Porque talvez em outro evangelho você vai ver uma organização diferente. Aliás, essa descrição que a gente vai ler de 36 a 50 não tem em outro evangelho. É só em Lucas. Mas outras coisas que já aconteceram, às vezes você vai olhar em outro evangelho e está numa ordem diferente. Mas o fato é que aqui parece que Lucas organiza tudo isso de forma a mostrar que, sim, ele é o profeta que aqueles homens disseram. E mais que isso, ele não é só um profeta, ele é o próprio Deus encarnado. E em segundo lugar, ele fala que os homens falavam: você é um comilão e beberrão que come com pecadores. E Jesus aqui, no caso Lucas mostrando que Jesus também come com os fariseus. E só em Lucas a gente vê isso, é muito engraçado, porque nos outros evangelhos todos você vê ele comendo com publicanos e pecadores, mas em Lucas tem 3 ocorrências dele se assentando para fazer refeição com os fariseus também. Tá bom? E aqui então a gente chega no texto. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus comigo. Lucas 7, de 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume.
E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa. É uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Aí Jesus conta uma parábola de 2 versículos, 41 e 42. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha condição de pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Irmãos, vamos orar de novo? Pai, eu clamo ao Senhor nesse momento, nessa noite, que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um de nós por meio da sua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz, esvazia minha mente de toda distração e que o foco aqui seja a palavra do Senhor, ó Deus, e que nós possamos compreender e que a compreensão leve até o nosso coração de modo que isso transforme o nosso modo de viver, ó Deus. Muito obrigado por cada um desses irmãos, nos abençoe nesse momento em nome de Jesus. Amém. Queridos, então a gente vê uma história muito conhecida. Aliás, a gente já viu outras histórias na Bíblia de mulheres ungindo Jesus. Nos outros evangelhos tem uma história parecida com Maria, irmã de Marta, onde ela unge os pés de Jesus também, né? Onde ela chora ali aos pés de Jesus. Mas essa história é diferente das outras e ela só se encontra aqui em Lucas 7. E aqui a história começa falando que o fariseu... Primeiro a gente tem que lembrar, quem é o fariseu? É aquela figura totalmente religiosa. É essa que os adolescentes encenaram aqui. Senhor, obrigado, Senhor, te louvo, eu te agradeço. Mas o coração está longe do Senhor. Esse é o fariseu. E esse fariseu, então, convida Jesus para jantar em sua casa. E parece indicar que ele estava acompanhando esses últimos feitos de Jesus, daqueles últimos tempos. O que mostra que ele tinha alguma consideração por Jesus. A propósito, um fariseu, alguém religioso importante como ele, não iria convidar um pecador, uma pessoa qualquer, para sentar à sua mesa. Somente pessoas honradas poderiam estar ali nesses banquetes. E embora eles fossem banquetes restritos, ou seja, Jesus chega ali e se reclina à mesa, mas convidado para sentar naquela mesa e fazer a refeição eram poucos, mas as pessoas conseguiam acompanhar esses banquetes ao redor. Porque a casa não era trancada, não era fechada. Então, o fariseu entrou na casa, convidou Jesus, mas outras pessoas poderiam ir ali para ver o que estava acontecendo e acompanhar aquela refeição. Por quê? Porque muitas dessas refeições eram acompanhadas por debates teológicos. E sabendo que Jesus estaria ali, provavelmente como um mestre, muitas pessoas iriam... Opa, o que vai sair naquele jantar ali? Vamos ver o que a gente vai ver de diferente, o que Jesus vai falar, o que o fariseu vai falar. E isso leva alguma curiosidade. E o fato é que ele chega e se reclina à mesa. E aí a gente tem que entender o que é isso. Não tinha mesa e cadeira, como a gente tem hoje. As refeições eram feitas como se fosse numa mesinha baixa, como se fosse uma mesa de centro, de sala, hoje em dia, com alguns divãs baixinhos em volta. Então as pessoas se deitavam de lado naqueles divãs, apoiado um dos cotovelos, e com a mão livre ela pegava a comida e comia. Os pés ficavam para fora da mesa. Então, se a mesa estivesse aqui, é como se as pessoas ficassem assim, deitadas no divã com o pé para fora. Por que com o pé para fora? Porque não tinha tênis. E não dava para chegar na casa da visita e tomar aquele banho. O pé era sujo, o pé carregava poeira da viagem. E esses pés para fora, depois, os servos faziam o quê? Lavavam os pés. E Jesus chega, foi convidado, se reclina na mesa, se senta. E o texto fala que após a chegada de Jesus, chega também o quê? Uma mulher. E uma mulher que é da cidade, ela é dali, ela não é de fora, ela não é uma estrangeira. Todo mundo sabe quem ela é. E Lucas fala, é uma pecadora.
E por ele falar desse jeito, irmãos, provavelmente ela fosse uma prostituta. E se não fosse uma prostituta, no mínimo, uma mulher promíscua. E ela chega e entra, porque, como eu falei, era público, né, esse lugar, esse banquete, e ela entra ali. E ela está levando consigo um vaso de alabastro. Né? Alabastro é uma pedra muito bonita, inclusive. E um vaso de alabastro, ele guardaria geralmente um perfume caro. O próprio vaso já seria caro e o perfume também. Diferente de um vaso de barro que carregaria um óleo, um azeite de oliva, por exemplo. Né? E ela vai levando esse perfume. Provavelmente aqui para presentear o Senhor Jesus. A história não nos conta o que aconteceu antes, irmãos, mas é provável que uma das pregações de Jesus ali, essa mulher já tenha entendido a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, do arrependimento para perdão dos pecados. E ela o Espírito Santo já tenha mexido no coração dela, porque ela vai com aquele vaso parecendo que ela já quer levar aquilo para o Senhor. E ela entra e leva esse vaso até lá. Só que quando ela chega, provavelmente ela iria o quê? Entregar a ele, mas Jesus já estava reclinado à mesa. E ela pega e vai até os pés dele, aí ela iria fazer o quê? Passar aquele perfume nos pés dele. Só que acontece algo inusitado. Ela começa a chorar copiosamente. Ou um choro desesperado. E o choro é tamanho a ponto dela lavar os pés dele. Não é uma lágrima ou outra que desceu. Ela chorou muito, ela chorou demais. E as lágrimas não paravam. E ela começa a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas. E aqui é provável que a chance dela justamente não ter planejado isso é porque ela não tinha nenhuma toalha, porque ela não queria lavar o pé de Jesus. Ela queria presenteá-lo. Mas ela chora, lava os pés de tanta lágrima. E para secar ela faz o quê? Solta o seu cabelo e enxuga o pé de Jesus com o seu próprio cabelo. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Mas o fato é que o choro dessa mulher demonstra alguém extremamente arrependido pelo seu pecado. Ela quer presentear o Senhor, ela quer agradecer por aquele feito de ter perdoado os seus pecados, por uma mensagem maravilhosa de salvação, mas quando ela chega ali, ela não resiste, ela começa a chorar. Eu acho que ela tinha parte comigo, essa mulher. Ela não aguentou, ela começou a chorar. E ela chorou, e ela chorou. Ela não resiste a essa emoção, e ela cai aos pés de Jesus em prantos. E o texto continua, e vendo o que a mulher havia feito, o fariseu então fica o quê? Completamente indignado. Como assim? Como assim? Ela entrou na minha casa. Uma mulher ímpia, uma mulher indigna, uma mulher promíscua, pecadora, miserável. E ela entra na minha casa, ela se põe aos pés do meu convidado de honra. Ela lava os pés dele com suas lágrimas e ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. Irmãos, a gente não pode perder de vista que no contexto da época, uma mulher soltar o cabelo era algo extremamente indecoroso. Uma mulher não andava na rua com o cabelo solto. O cabelo era preso. A mulher soltava o seu cabelo no contexto do seu lar, com seu marido e com seus filhos. E essa mulher, sem a menor preocupação com o temor daqueles homens que ali estavam, solta o seu cabelo para enxugar o pé do Senhor. Tamanha afeição por Jesus. E o fariseu fala o quê? Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa. Ele, indignado com aquela cena, ele faz o quê? Aliás, ele não fala, né? Ele fala consigo mesmo. Ele nem corajoso é, né? Ele pensou consigo mesmo. Não acredito que essa mulher está fazendo isso. Se Jesus fosse profeta, como esses homens disseram aqui no começo, em Lucas 7, por isso que eu falei para gravar essa informação. Eles tinham falado, vejo que é um grande profeta. E ele talvez estava confirmando se Jesus era um profeta. E ele pensa isso. E a grande ironia desse texto é que o fariseu estava desacreditando então que ele era um profeta. Aqui talvez o fariseu está desmascarando a real motivação do convite. Talvez ele falou, eu vou levar Jesus na minha casa para confirmar se ele é um grande profeta mesmo. E quando a mulher faz isso e Jesus não a repreende, ele logo pensa, ele não é profeta nada. Porque se ele fosse, ele ia saber que mulher é essa. Mas Jesus, meus irmãos, além de dar provas de que ele é um profeta, ele vai além. Porque Jesus é assim, ele sempre vai além. Ele não quer só falar que ele era um profeta. Ele fala assim, eu não sou só um profeta, eu sou o próprio Deus encarnado. Sabe por quê?
Porque ele lê o pensamento do fariseu. O fariseu falou consigo mesmo, vou só falar comigo mesmo porque ele não vai saber mesmo, eu faço uma salinha para ele aqui, daqui a pouco ele vai embora e tudo certo. Mas Jesus vira e fala o quê? Simão, o nome dele é Simão. Simão, eu quero te falar uma coisa. E aqui o Senhor é capaz de perceber os pensamentos desse homem. Salmo 139, verso 1, 2 e 4, o salmista declara assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, até mesmo antes que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. E Jesus aqui, com certeza, conhecendo esses maus pensamentos desse homem, fala: Simão, tenho algo para dizer a você. E ele todo religioso, lembra do religioso? Dize, mestre, pode falar, mestre. Mestre coisa nenhuma. Simão não tinha o menor apreço por Jesus. Mas ele está, o quê? Cumprindo aquele protocolo. Lembra do protocolo que eu falei? E aí Jesus conta a parábola. 2 homens deviam um certo credor. Um homem devia 500 denários, o outro devia 50. Qual que é o valor? 1 denário era uma diária de um trabalhador braçal. Então um deveria o equivalente a 2 meses de serviço e o outro um pouco mais. E o fato é que ele fala que o credor perdoa os dois. Nenhum dos dois tinha como pagar essas dívidas, independente do valor. E aí ele pergunta no final para Simão: Simão, qual deles o amará mais? Quem desses 2 que foram perdoados vai amar mais o credor que perdoou a dívida? Esse que teve uma dívida perdoada de 50 denários ou de 500? E o grande objetivo aqui de Jesus, mostrando essa parábola para Simão, é demonstrar o profundo amor que a mulher pecadora ali tinha, arrependida, e demonstrava isso diante dele. As lágrimas, a profunda afeição, a reverência pública, a atitude de ungir os pés de Jesus, todas essas coisas tinham apenas uma razão: ela havia sido perdoada. Ela havia sido perdoada. E, portanto, ela retribuiu em amor diante do Senhor. E o amor aqui não foi o efeito, mas a causa do perdão que ela recebeu. Ela não foi perdoada porque ela amou demais. Ela amou demais porque ela já tinha sido perdoada. O amor é o resultado do perdão e não o contrário. E aqui o Senhor pergunta então, qual que é a maior... Quem seria mais... iria amar mais o credor? E aí, a partir do 43, Simão responde: suponho que aquele a quem perdoada a maior dívida. E Simão ainda desdenha do Senhor, porque quando ele fala suponho, é óbvio que ele sabe a resposta. É óbvio que ele sabe a resposta. E ele põe um suponho para dar uma de, como eu brinco com a Rebeca, a gente fala com o Vitor lá em casa, ele quis dar uma desperto com Jesus. Eu suponho, Senhor, não sei. E Jesus fala: você julgou bem. No coração, quando ele julgou a mulher pecadora, ele julgou mal. Mas agora, na pergunta que o Senhor fez, o Senhor responde: agora você julgou bem, agora você falou direito. Por quê? E em seguida, ele vira para a mulher e diz para Simão. Ele vira para a mulher, mas diz para Simão. Então, a mulher está aqui, Simão está aqui. Ele vira para a mulher, mas ele fala com Simão: Simão, tá vendo essa mulher aqui? É isso que ele está fazendo. A mulher está aqui. Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aí esse diálogo com Simão é aquilo que traz mais constrangimento no meu coração quando eu leio esse texto, porque aqui é o cerne de toda essa história. É quando o Senhor expõe quem é Simão e expõe quem é a mulher. O que fez Simão e o que fez a mulher. O que está no coração de Simão e o que está no coração da mulher. E aqui eu quero enfatizar com os irmãos algumas atitudes que Simão, o fariseu, tem, em contraste com as atitudes que a mulher pecadora tem. E o Senhor Jesus fala: você não lavou os meus pés. Queridos, quando
quando um hóspede chegava na casa, como eu falei, os pés eram sujos. A primeira coisa que o hóspede faria era, eu vou te trazer água e você lava os seus pés. Ou, se tivesse um servo, o servo lavaria os pés. E ele está falando, olha, eu entrei na sua casa, você me convidou. Eu achei que eu era um convidado de honra, mas você não me honrou, porque você não lavou os meus pés. E isso não era só uma questão de honra, era uma questão de higiene, de bem-estar. A refeição seria melhor com os pés limpos. E aí o contraste entra aqui. Mas aquela mulher lavou com lágrimas e enxugou com o cabelo. Queridos, a mulher, ela não fez a menor questão de que ela não tinha uma toalha, de que ela ia se indispor diante da opinião pública, e ela lava os pés do Senhor com suas lágrimas, ela solta o seu cabelo e ela enxuga com o seu cabelo, e ela demonstra o total arrependimento que ela provavelmente já tinha tido com relação aos seus pecados, e a profunda gratidão que ela tinha com Jesus. É como se ela falasse, eu não quero ver mais nada. Eu não quero saber de Simão, de outro fariseu, de quem mais estiver do lado. Eu só quero Jesus. E ela deita no pé dele ali, do lado daquele divã, e ela lava os seus pés. Fariseu, alguém que não deu o mínimo para satisfazer uma necessidade ali, né, de higiene e de honra para o seu hóspede. E a mulher dá tudo em gratidão aos pés do Senhor e lava os pés com as próprias lágrimas. Em seguida ele fala assim, Simão, você não me saudou com um beijo. Querido, se você for me visitar na minha casa, quando você chegar e eu abrir a porta da minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer é te dar um abraço e um beijo. Opa, bem-vindo, vem entrar aqui na minha casa. É assim que a gente faz, não é? E naquele tempo não era diferente nesse sentido. Havia uma saudação. E ele fala assim, eu sou tão honrado para você, Simão, que eu entrei, me reclinei e você nem me cumprimentou. Na sua própria casa. Negligenciou esse acolhimento. Aí ele fala assim, mas a mulher me encheu os pés de beijos. Simão não deu um beijo de acolhimento e recebida para o Senhor. E a mulher, de novo, a despeito de tudo aquilo que ela poderia ouvir depois, do preconceito, da questão social, ela enche o pé do Senhor de beijos. Tamanha era a afeição e o amor que ela estava demonstrando por Jesus naquele momento. E aí ele continua e fala, Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas a mulher ungiu os pés com perfume. Quando ele fala que Simão não ungiu com óleo, outra questão aqui era você refrescar a cabeça nesse sentido. E o óleo provavelmente aqui, numa família mais pobre, seria um azeite de oliva mesmo, um óleo comum. E ele falou, eu cheguei, você deveria me ungir. E esse ungir seria o quê? Uma questão de honra. Abram em Salmo 23, Salmo conhecido. Salmo 23. Salmo de Davi, e no verso 5, ele fala assim, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então Davi pede aqui como se tivesse um banquete à sua frente, para que ele fosse ungido com óleo. Isso era um sinal dessa honra. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E aqui no texto que a gente tem estudado, o fariseu não cumpriu isso, não fez. Nem de forma protocolar, como a gente está conversando. Ele simplesmente deixou, desdenhou. E Jesus fala, mas a mulher, ela ungiu os meus pés, não com azeite de oliva, que toda casa pobre teria. Ela unge os meus pés com o perfume caríssimo do vaso de alabastro. Queridos, aqui o negócio é maravilhoso pensar que provavelmente esse perfume dessa mulher era o seu perfume que ela usava para seduzir os homens numa posição de prostituta. E naquele contexto, talvez aquilo seria o que ela teria de melhor para exercer essa sua profissão, por assim dizer. E nesse momento, quando ela derrama tudo aquilo aos pés de Jesus, ela está dizendo, Senhor, eu não preciso mais disso. Porque eu fui perdoada. Eu pego o perfume de mais caro que eu tenho. Eu não quero vender, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero derramar aos pés do Senhor. Porque eu tenho gratidão pelo que o Senhor fez por mim. E isso é uma profunda gratidão, amor, afeição
e honra diante do Senhor. O que ela faz. E no finalzinho do texto o Senhor fala que os muitos pecados dela, do verso 47, desculpa, haviam sido perdoados. E a resposta que ela deu frente a esse perdão era o amor. Não teria outra resposta. Mas aquele que foi pouco perdoado, esse não ama tanto. Meus irmãos, se você entrar nessa igreja achando que você é grande coisa, o seu amor pelo Senhor vai ser pequenininho, porque você não entende que você perdeu muito, ou que você foi resgatado no fundo do poço. Mas quando você está no fundo do poço, e o Senhor te tira, o seu amor é total por Ele. Total. E aqui, nesse comparativo entre as atitudes do Simão e a atitude da mulher, o que fica claro é que Simão não deu nada para o Senhor, nem mesmo de forma protocolar, a não ser o convite para estar na sua casa. Porque depois do convite ele não fez mais nada. Ele não saudou o Senhor, ele não deu o beijo no Senhor, ele não lavou os pés do Senhor. Por quê? Porque ele só tinha uma carcaça de religiosidade. Ele não amava o Senhor. Ele não tinha afeição por Jesus. Ele não queria estar na presença de Jesus. Ele queria confirmar se Jesus era um profeta. E pelo menos a confirmação ele teve. Jesus é Deus. Mas a mulher, ela não fez isso. Ela entregou tudo. Tudo. Ela entregou a sua lágrima de gratidão ao Senhor. Entendendo aquilo que Ele tinha feito. Ela entregou os beijos e a afeição, que é o que ela poderia dar naquele momento. E ela entregou o seu perfume, que é o que ela tinha de melhor e mais caro. Sabe-se lá quando que ela ia conseguir ter outro perfume daquele. E aí o texto termina de 48 a 50, quando Jesus diz assim para ela. Agora Jesus deixa de falar com Simão, olhando para a mulher, e agora se dirige à mulher. Seus pecados estão perdoados. E nesse sentido, quando Jesus fala isso, irmãos, de novo, isso era um escândalo para o fariseu. Como assim? Ele entrou, primeiro ele leu meu pensamento. Eu achei que ele era profeta, ele leu meu pensamento. Agora ele está falando para essa mulher que o pecado dela está perdoado? Ele não é Deus? Será que ele é Deus? E mais uma prova o Senhor dá aqui, de que ele é Deus. E Jesus se dirige à mulher e fala essas palavras referente ao perdão que ele dá para ela. Não porque ela merecesse o perdão, de novo, por aquilo que ela acabava de fazer. Ele não estava dando um presente. Já que você lavou meu pé, já que você beijou, já que você me ungiu, eu vou te dar um prêmio, então você está perdoada. Pelo contrário, ele só está certificando na frente de todo mundo aquilo que já tinha acontecido, o perdão que ele já tinha dado e o arrependimento que ela já teria demonstrado. E Jesus testifica que ela está perdoada, o que causa extremo constrangimento para os outros convidados. A propósito, é possível que os outros convidados sejam o quê? Fariseus, porque outros pecadores não estariam ali na mesa sentados junto com Jesus, porque era na casa do fariseu. Então Jesus literalmente estava na toca dos leões ali, estava cheio de fariseu em volta querendo testar ele. E eles ficam escandalizados nesse momento. E Jesus mais uma vez faz questão de mostrar sua divindade. E conclui esse episódio testificando de que a mulher foi salva pela fé em Cristo, nele, e não por seus atos de justiça. E então ele despede ela e fala, olha, sua fé a salvou, pode ir em paz, está tudo resolvido comigo. Né? E a gente termina o texto aqui nesse sentido. E eu queria trazer 3 lições e 3 aplicações, tá bom? Com base nesse texto, então. Primeira lição, Cristo não faz acepção de pessoas. Ele se aproxima de todos aqueles que o buscam arrependidos. Todos aqueles que o buscam arrependidos. Por isso ele diz, venham a mim, lá em Mateus 11, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Meu irmão, se você se aproximar do Senhor, o Senhor vai se aproximar de você, fatalmente. Tiago fala, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar o Senhor. Busque o Senhor, meu irmão. Independente da situação que você esteja. Está perto do Senhor? Chegue mais perto. Está longe? Se aproxime dele. E Ele se aproximará de vocês, de nós. Segunda lição, Cristo é plenamente Deus e é o único que conhece os nossos pensamentos. O único capaz de sondar o íntimo do nosso coração. E nessa noite, eu te desafio a colocar tudo diante do Senhor. Como Davi fez no Salmo 139, no finalzinho. Abra sua Bíblia lá no Salmo 139.
Salmo 39, verso 23 e 24. Encontraram? Verso 23 diz assim a palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E me dirige, me conduza, Senhor, pelo caminho eterno. À medida que o Senhor conhece o nosso coração, a gente não tem nada mais a fazer do que colocar todos os nossos pensamentos diante dele. Fala: Senhor, eu tenho pensado bobagem, por isso tira isso de mim em nome de Jesus. Senhor, a minha mente tem sido infrutífera, tem sido infiel ao Senhor. Afasta isso de mim em nome de Jesus. Tira as minhas inquietações, me conduza pelo caminho eterno do Senhor. Terceira lição: Cristo é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Como o próprio apóstolo João fala em sua primeira carta, ele diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, o Cláudio falou um pouco disso essa manhã. Uma dificuldade que a gente tem de entender isso no cristianismo é que esse perdão vem de graça. A gente quer fazer alguma coisa para merecer. A gente quer, não, mas eu estou fazendo assim, eu estou andando assado, não, mas eu sei os versículos, eu falei de Jesus essa semana. E o Senhor quer, se aproxime dele e clame pelo perdão dos seus pecados. O pastor uma vez falou numa reunião de homens que a gente teve, eu nunca me esqueci, que todos os dias ele se coloca diante do Senhor logo pela manhã e pedindo que o Senhor conduza o dia e que o livre de todos esses pecados e perdoe daqueles que ele já cometeu. É todos os dias diante do Senhor, clamando por perdão, restauração e seguindo diante do Senhor. E 3 aplicações. Primeira, que possamos lembrar diariamente da malignidade do pecado que habita em nós e de quão profundo Jesus desceu para nos resgatar dele. Afinal, nós não estávamos nos afogando precisando de um colete salva-vidas. Nós estávamos mortos no fundo do oceano. E ele desceu lá embaixo para nos buscar. Esse é o exemplo. Não é afogando precisando de um colete. É morto no fundo do mar. E ele desce lá embaixo e resgata a gente. Essa é a ideia. Se você não achar que o seu pecado é tão mau, você nunca vai amar o Senhor como deve. Ele nos retirou de lá. Ele soprou vida em nós. E ele nos colocou de pé. Todo o fôlego de vida que a gente tem se deve à total e plena libertação que nós recebemos de Jesus quando estávamos em desamparo e morte. Queria ler um texto de um livro que estava lendo essa semana. Eu até postei no status do WhatsApp, se alguém viu vai ver que é de lá. Eu peguei desse livro, chama Santificação Profunda, do Dane Ortlund. E ele fala assim: se você vê sua pecaminosidade como uma dor de cabeça enfadonha e não como um câncer letal, terá um crescimento lento. Você não verá a si mesmo como alguém que tem de crescer muito. Entretanto, quando vemos quão desesperadamente enfermos estamos e como estamos profundamente aquém da glória para a qual Deus nos destinou, damos o primeiro passo decisivo para cruzar a vasta distância entre o que nós somos e o que nós fomos destinados a ser. Enquanto a gente não entender o mal que há em nós e quão profundo a gente tem que lutar contra isso, a gente nunca vai ser quem a gente deve, a semelhança de Jesus. Ó! Deu até um glória a folha aqui. Segunda aplicação, que possamos nos arrepender então. Quando a gente reconhece a profundidade desse pecado, o mal que existe em nós, o que a gente faz? A gente se arrepende. Senhor, me perdoa de novo. Ah, mas de novo. João vai falar na carta, você tem um advogado, bem melhor que a Isa, lá que vai ser uma advogada ótima. O Luiz, os irmãos advogados aí. E ele está, sabe onde? Do ladinho do juiz. E João fala, olha, se você precisar de perdão, pode ir para o advogado, que ele vai falar com o juiz de novo e vai te perdoar de novo. Mais uma vez. Pô, mas de novo? De novo. E aí o advogado fala, juiz, perdoa lá o João de novo. Ele não vai falar assim, pô, mas de novo? Não, ele vai perdoar de novo. E a gente busca de novo e ele perdoa de novo. E por fim, que possamos amar Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, de forma a entregar o nosso melhor em serviço e adoração a Jesus. Amém?